Olá, meu nome é Samuel e hoje eu vim falar um pouco sobre o exercício 11.6 do livro de transferência de calor do Incropera da sexta edição. Primeiramente, lendo o enunciado, um projeto inovador para um condensador consiste em um tubo com condutividade térmica de 200 watts por metro vezes Kelvin, com aletas longitudinais firmemente encaixadas no interior do tubo maior. Um refrigerante em condensação a 45 graus Celsius escoa axialmente através do tubo interno, enquanto a água, a uma vazão de 0,012 kg por segundo, escoa pelos 6 canais formados ao redor do tubo interno. Os diâmetros pertinentes são D1 igual a 10 mm, D2 igual a 14 mm e D3 igual a 50 mm, enquanto a espessura das aletas é de T igual a 2 mm. Considere o coeficiente de transferência de calor associado ao refrigerante em condensação seja extremamente elevado. Aqui um esquema geral, representativo pela própria imagem, ou pela própria questão. E embaixo o que a questão pede, que é determinar a taxa de remoção de calor por unidade de comprimento do tubo em uma seção do tubo na qual a água esteja a 15 graus Celsius. Aqui um esquema geral mostrando que o D1 em relação ao diâmetro mais interno e o D3 em relação ao diâmetro mais externo. Para esse exercício foram consideradas as seguintes considerações. A primeira, perda ou ganho de calor para o ambiente desprezível. A segunda, água como fluido incompressível. A terceira, transferência de calor desprezível do tubo externo. E a quarta, contato térmico desprezível entre aletas e o tubo interno. As equações utilizadas para o problema estão apresentadas abaixo. Para o cálculo de resistência, diâmetro hidráulico, taxa de transferência de calor e a relação entre a resistência e o coeficiente global. Abaixo estão os dados indicados pelo próprio enunciado, como D1, D2, D3 e a espessura. A partir da tabela A.6, para a água a 15 graus Celsius, foram obtidas as propriedades da água nessa temperatura. Aqui a propriedade do tubo, indicada pelo enunciado, e a temperatura quente e a temperatura fria dos fluidos que estão relacionados ao problema e foram indicados no enunciado. Como ponto de partida, temos que a equação geral relacionando o coeficiente global e as resistências, conforme foi apresentado em sala de aula pelo nosso grupo, é representada por essa equação. Porém, considerando que o coeficiente de transferência de calor associado ao fluido refrigerante é muito alto, podemos desprezar a equação de resistência para o fluido refrigerante, ficando assim apenas em relação à água e à resistência da parede. E aqui a mesma equação, só que para o resultado por unidade de área. E como primeiro passo, nós vamos realizar o cálculo do diâmetro hidráulico, considerando que é necessário realizar o cálculo do diâmetro hidráulico para tubos não circulares e a região anular entre tubos concêntricos, que seria o nosso caso. O diâmetro hidráulico nada mais é que a área da seção transversal vezes 4 dividido pelo perímetro molhado. Aqui a relação da área transversal, perímetro molhado, o cálculo em si, chegando em um resultado de 0,01622 metros para o diâmetro hidráulico.
Após calcular o valor de diâmetro hidráulico, é possível chegar no número de Reynolds, que é um ponto bem importante a ser considerado, que é um erro bastante comum não considerar o diâmetro hidráulico para o cálculo de Reynolds. Assim, chegando no cálculo do número de Reynolds, chegamos no valor de 107, um valor menor que 2.300, podendo concluir que se trata de um escoamento laminar e podemos considerar também que se trata de um escoamento totalmente desenvolvido, ou seja, considerando que é um escoamento totalmente desenvolvido, chegamos no valor de Nusselt de 3,66, e a partir do valor de Nusselt nós podemos calcular o coeficiente convectivo, encontrando um valor de 134 watts por metro quadrado vezes Kelvin. Após o cálculo do coeficiente convectivo, nós realizamos o cálculo da eficiência das aletas, da superfície das aletas, que é a eficiência geral da superfície das aletas. A superfície aletada é dada por essa equação, mas que depende do cálculo da eficiência de uma aleta, que para esse problema foi suposto que suas extremidades são adiabáticas. Sendo assim, utilizamos a equação para o cálculo da eficiência de uma aleta por essa equação aqui, considerando que ela possui extremidade adiabática. Para o cálculo dessa eficiência de uma aleta, também é dependente saber o coeficiente térmico envolvido, que foi encontrado de 25,88 metros, e a partir disso foi calculado a eficiência de uma aleta e, por fim, a eficiência da superfície aletada na questão. A partir da eficiência, nós podemos calcular o termo referente à equação geral da relação entre o coeficiente global e as resistências, que seria esse, chegando no valor de 3,22 metros vezes Kelvin por watt. E logo em seguida também foi feito o cálculo da resistência da parede, que seria de Ln do diâmetro do D2 sobre D1, dividido por 2π vezes K, chegando no valor de 2,678 vezes 10 a menos 4 metros vezes Kelvin por watt. Por fim, chegando na conta para a taxa de transferência de calor, indicada no início da questão, podemos calcular, enfim, a taxa de transferência, a taxa de remoção de calor por unidade de comprimento do tubo, que foi de 79 watts por metro. Por fim, esse foi o resultado encontrado na questão. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado.